Então vamos dar início a esta mesa redonda, prevenir a sinistralidade rodoviária, que papel para os vários setores. Eu vou moderar a mesa, juntamente com o Dr. João Pedro Pimentel. O Dr. João Redondo fará o comentário final e connosco temos o Dr. Pedro Miguel Silva, assessor da Presidência da Autoridade Nacional da Segurança Rodoviária, obrigada, o Sr. Capitão Sandro Oliveira, do Comando Territorial da GNR de Coimbra, e o Sr. Professor, last but not least, Constantino Saclarides, professor catedrático jubilado da Escola Nacional de Saúde Pública, que vai ser a primeira pessoa a intervir. É professor catedrático jubilado, licenciado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Lisboa, mestrado e doutoramento em Epidemiologia e Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, por acaso haver outro. Agregação em Políticas de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova, professor catedrático dessa mesma instituição e atualmente jubilado. Foi diretor para as políticas e serviços de saúde da OMS Europa, presidente do Conselho de Administração da IRS-LVT, diretor-geral da saúde. Foi também o primeiro coordenador do Observatório Português dos Sistemas de Saúde, presidente da Associação Europeia de Saúde Pública, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, consultor do Ministro da Saúde para a Literacia, Saúde e Integração de Cuidados nos anos 2016 a 2018, Prémio Nacional de Saúde 2019. É um gosto, uma honra que esteja connosco. The floor is yours, Sr. Professor. O gosto é tudo meu, muito obrigado. Queria cumprimentar meus colegas de mesa redonda, a nossa coordenação, meus colegas e amigos. Portanto, eu preparei uma apresentação, devo confessar, um pouco atrevida, no sentido que pareceu-me útil abordar a questão, que parece uma questão fundamental hoje, que é colaboração em contexto de complexidade. Não é? Nós temos a ideia generosa que a colaboração é simples, não é? E que as redes funcionam com base no nosso conhecimento de boa vontade. Não é bem assim. Digamos, gerir redes de uma forma sustentada com resultados em temas de grande complexidade é, de facto, um exercício muito exigente. E era isso que eu queria ilustrar, não para chamar a atenção para as dificuldades, mas tentar encontrar soluções para essas dificuldades, naturalmente. Se me dou licença, vou pôr então o PowerPoint à vista. Preciso agora... Preciso de ver isto. Sim. Agora. Espero que estejam a ver. Ainda não. Estão a ver, não é? Eu agora não os ouço. Está o PowerPoint, está online, está online. Está visível. Sim, está visível. Ora, muito bem. Portanto, enfim, para tratar este tema, eu sugeri como título o seguinte, não é? Como é que nos desafios colaborativos respondemos à exigência da complexidade? Este é, de facto, o grande desafio. E começo por simplificar que montagem pode ser pensada para conseguir, de facto, projetos colaborativos em contexto de complexidade. Enfim, a complexidade é um tema antigo, mas com grande atualidade, porque hoje temos instrumentos para gerir a complexidade que não tínhamos há 10 anos atrás. E, portanto, toda a teoria do que é complexo tornou-se hoje mais evidente. E o aspecto fundamental, para ser muito simples, em relação à complexidade, é a interatividade. Não é? Quando temos realidades complexas, é muito ingrato tentar separar as partes, tratar cada parte per si, porque perdemos interações entre as partes, quando perdemos o aspecto fundamental da compreensão de fenómeno. E, portanto, enfim, uma forma de dizer isto é, enfim, cada questão difícil há sempre resposta simples, não é? O que habitualmente está errado, não é? De facto, não há resposta simples, por mais que queiramos que haja, para problemas muito complexos. Indo então à questão, enfim, agora prática, a primeira ideia é que nós temos que pôr o nosso conhecimento disponível, ou seja, a nossa base de conhecimento, a informação que temos sobre os temas, temos que tornar disponível, não pode estar escondida em documentos,
em PowerPoint, né? Tem que estar numa plataforma eletrónica e ser disponível para as pessoas. Essa é a primeira. Portanto, temos que desenhar uma plataforma eletrónica que contenha a informação relevante para os atores que colaboram no projeto. Eu fiz aqui um esquema muito simplificador, não é? Dizer, em primeiro lugar, nós temos que ter informação sobre o fenómeno dos acidentes, não é? Toda a caracterização, enfim, que é bem conhecida. Em segundo lugar, dos principais fatores de risco, não é? Eu pus ali, enfim, 4 ou 5 para exemplificar. Segundo aspecto, são os aspectos de risco, digamos assim. E terceiro aspecto, aquilo que a iniciativa Noite Saudável proporciona como vantagens, não é? Portanto, esta plataforma eletrónica precisamos de montar. Não é difícil montá-la. O mais difícil é completá-la, porque esta plataforma eletrónica tem que ter 2 acessórios. Tem que ter uma base de dados associada que permita ler como é que se comportam os navegantes, as pessoas que vão navegar esta base de conhecimento, as mais diversas pessoas que vão fazê-lo, como é que faz essa navegação. Isso tem que ser lido. E, em segundo lugar, um algoritmo que permita fazer um mining dos padrões no fim de cada exercício. Portanto, é uma plataforma eletrónica, é uma base de dados e é um algoritmo. Muito bem, temos a nossa base de dados montada, eletrónica. Não temos alguns exemplos disto já em termos de várias temáticas. O segundo aspecto, naturalmente, é associar isso à governação do projeto, à gestão do projeto. Não é? Associá-lo de 2 formas. Associá-lo como instrumento para ser utilizado, mas associá-lo também como fonte de informação que nos permite desenhar a gestão. 2 palavras rápidas sobre o modelo de gestão e vou referir-me de uma forma muito simplificada para não roubar muito tempo. No fundo, nós temos aqui vários elementos no modelo de gestão, podem ser mais ou menos aperfeiçoados, não é? Eu chamo a atenção para a importância do discurso. Cada iniciativa, cada projeto tem que ter um discurso. E um discurso não pode ser uma lista dos temas. Tem que contar uma história atraente para todas as pessoas envolvidas no projeto. Outro aspecto fundamental são lideranças locais. Não é? Dar espaço a lideranças locais para poderem tomar iniciativas, alinhar recursos disponíveis com essas iniciativas, com os seus resultados e ter um bom equilíbrio entre a inovação e a colaboração. Não vou dizer mais nada sobre isto, acentuar, como disse, o aspecto da liderança local e, portanto, este é, enfim, um desenho simplificado do que são os componentes da gestão que é sugerida pela nossa base de conhecimento. Isto já não é mau, mas agora precisamos do passo seguinte. E o passo seguinte será, naturalmente, não é? Ter uma base de informação sobre os atores. Não é? Os atores são aqueles que o projeto tem, não é? Têm que ser bem descritos, identificados, não é? Em relação ao que são, ao que fazem, ao que pensam. E o passo seguinte, naturalmente, é distribuir a informação que temos pelos atores de acordo com as suas características. Isto em termos práticos faz ajudar os atores a navegar a base de conhecimentos de acordo com o seu perfil. Ou seja, temos registros de navegação que são especificamente montados para cada perfil. Cada um pode navegar tudo, mas para ser económico e focado, é bom termos um protocolo de navegação apropriado para cada perfil. E aí essa distribuição faz dessa forma. Não é difícil de fazer, não pode dispensar estes 3 elementos. As bases de dados, digamos, as plataformas, as bases de dados e o algoritmo. A seguir, um aspecto, enfim, muito importante é não basta ter os atores em contato com a informação, é preciso ativar os atores. Ou seja, fazer com que interiorize a informação com conhecimento. Eu já vou dizer mais alguma coisa sobre isto. Isto muitas vezes tem um nome comum de literacia. A literacia é um mau nome, porque está associada à ideia da cognição. Isto não é cognição, isto é conhecimento da ação, este processo de ativação.
E, portanto, chegamos aqui, já não é mau. Se tivermos uma base de conhecimento, quer dizer, bem organizada, tivermos um modelo de gestão que permita distribuir essa informação pelos atores, de forma que seja possível interiorizar esse conhecimento, já não é mau. Mas não é suficiente. É preciso saber o que acontece a seguir. Ou seja, que ações têm os atores, de acordo com os objetivos do projeto, como consequência da distribuição da informação. E esta é a parte seguinte. Portanto, é preciso ler as ações dos atores, que ações tomaram os diferentes atores, como consequência da distribuição da informação e da sua transformação em conhecimento, não é? E retroalimentar essa leitura para a base de conhecimentos e para a lógica de distribuição. Ora, para isso, de facto, nós precisamos de uma solução algorítmica. Não é uma solução algorítmica muito complexa, é relativamente simples, não é? O que é que o algoritmo faz? Lê a base de dados, que tem não só a informação de navegação, mas a informação dos atores, não é? Não só a informação da base de conhecimento, mas a informação dos atores, a forma como foram distribuída, e permite criar padrões comportamentais que nos vão perceber como é que as pessoas agem em função da distribuição de conhecimento, né? E isso ajuda-nos a melhorar a base de informação, a base de conhecimento e também a lógica da sua distribuição. Portanto, é evidente que isto não se faz uma vez por ano. Isto é um processo de natureza contínua, não é? Fazemos isto constantemente, porque vai evoluindo constantemente. Ora bem, portanto, esta é a forma que temos de examinar um projeto e os resultados num contexto de complexidade, contando com estes aspectos colaborativos. Eu ia só acrescentar alguns aspectos que parecem críticos para compreender o modelo. O primeiro é a questão da ativação. Como tornar a informação consciente em termos de conhecimento e como que essa transformação em informação em conhecimento propicia a ação. Isto chama-se ativação, tem vários contextos. Há um contexto de ativação que se faz na literacia dos doentes. Há um contexto interessante chamado a medicina da narrativa, que tem a ver com as pessoas. E depois precisamos, naturalmente, ter protocolos de ativação, não é? Isto antigamente chamavam-se aulas. Mas a aula já sabemos que a aula, quer dizer, não vai muito longe. Temos de ter uma coisa um pouco diferente de uma aula. E o aspecto crítico desse processo de ativação é pôr os atores em movimento. Ou seja, não se mobiliza atores fazendo-lhes discursos. Mobiliza-se atores pondo o ator a conversar connosco, a contar o que faz, de forma a acrescentar ao que faz alguma coisa de novo. Portanto, pôr os atores em movimento, acrescentando à sua experiência. Portanto, não priorar, quer dizer, não dizer-lhes o que fazer, não é? Fazê-los contar a história do que fazem, daquilo que fazem bem, daquilo que têm dificuldades, e nesse trajeto da história, uma vez eles em movimento, acrescentar o que é necessário acrescentar para que aconteça aquilo que precisamos que aconteça. Esta é, de facto, uma noção fundamental e, portanto, cá está, isto cria as condições essenciais para esta transformação de informação em conhecimento. O segundo aspecto é o que nós chamamos de mundo de evidência, não é? A mundo de evidência, ou seja, a consciência é a história que temos sobre nós próprios, é aquilo que sabemos. A mundo de evidência é a história que temos sobre o mundo que nos rodeia, não é? E a mundo de evidência é importante para podermos convergir. Colaborar é convergir. Ora bem, há várias formas de explicar facilmente. Eu gosto desta, que é um perito de comunicação norte-americano, que diz que todas as formas de comunicação são dirigidas à decisão, são efetivas na medida que derem origem a uma nova história da mente de quem nos ouve. Portanto, é o que tentamos fazer aqui. Quer dizer, tentamos ter uma história comum, que a minha história faça parte da sua, de forma a convergirmos na realização de objetivos de interesse comum. Bom,
E isto leva-nos à questão magna da colaboração. Nós facilitamos muito a matéria de colaboração, julgamos que é uma coisa natural, que acontece, enfim, a partir da nossa boa vontade. Não é bem assim. Aqui há 8 linhas sobre as arquiteturas de colaboração, eu não vou tratá-las, escolhi só 2 ou 3 para simplificar rapidamente. Mas a primeira noção que eu queria transmitir é que isto é difícil. Eu achei interessante esta capa de uma publicação norte-americana do King's Fund, que foi publicada há 2 anos, que é sobre a integração de cuidados, portanto, e tem um subtítulo altamente interessante, que é: se você julga que competir é difícil, experimente colaborar. Não é? Portanto, procura chamar a atenção que isto não é canja, quer dizer, que isto exige, de facto, um grau de profissionalização muito maior daquilo que parece à primeira vista que é necessário. Enfim, há várias razões porque não colaboramos, quer dizer, as principais são que não temos confiança uns nos outros e que não temos suficiente apreço pelo trabalho uns dos outros. Isto são dados que parecem muito interessantes e um pouco assustadores para quem quer colaborar. Se perguntarem aos dinamarqueses se têm confiança uns nos outros, dinamarqueses, 74% dizem que têm. Se perguntar aos alemães, surpreendentemente, quase metade diz que têm, 45%. E se perguntarem aos portugueses, 20%. Não é? Portanto, com 20% de confiança nos outros, não é? E com pouco apreço habitual ao trabalho que temos uns pelos outros, colaborar é uma tarefa árdua. Não é? Uma coisa é conversar de vez em quando, não é? Outra coisa é colaborar convergindo em objetivos concretos e ter resultados. Bom, mas agora, enfim, dou 2 exemplos de aspectos interessantes. O primeiro tem a ver com a ética de cooperação. Nós podemos colaborar por várias razões. Podemos colaborar. Esta Jennifer Rugg, uma académica norte-americana, tem escrito coisas muito interessantes, e eu aconselho a bibliografia que está ali no topo, mas no fundo ela diz que colaborar pode ser inevitável porque é obrigatório. Não mandamos a rapaziada colaborar, ela vai colaborar porque foi mandada. Bem, uma forma melhor é colaborar porque nos beneficia. Continua a ser um fenómeno egoísta, mas enfim, já tem outro perfume. A seguir podemos colaborar porque é vantajoso mutuamente, é chamado win-win famoso. Não é? Mas o aspecto fundamental é que, quando se trata da saúde das pessoas, colaborar é um imperativo ético. Temos a obrigação de colaborar. Não é? E, portanto, isso pode ser medido. Nós podemos medir uma comunidade em que nós estamos. Não é? E, evidente, o que queremos é empurrar a rapaziada pela escada acima. Não é? Queremos que a maior parte da colaboração seja motivada pelo grau 4 e não pelo grau 1. Não é? Mas isso não é boa vontade. Temos que medir e fazer as pessoas subir essa escada. O aspecto seguinte, que é muito interessante e também é mensurável com facilidade, é o seguinte: quer as nossas organizações, quer os nossos profissionais, têm enormes núcleos identitários e magríssimas interfaces colaborativas. Ou seja, nós organizamos internamente, temos sofisticadas organizações para trabalhar dentro, mas não temos nenhuma sofisticação em trabalhar para fora. Não é? E, portanto, não conseguimos profissionalizar a colaboração, torná-la sustentável, torná-la ter resultados. E temos que mudar. E a mesma coisa são os profissionais, médicos, enfermeiros, técnicos, etc., têm todos um grande núcleo identitário e interface colaborativa muito magra. E temos que passar disto para isto. Ou seja, de facto, a colaboração efetiva é uma organização virtual. Não é telefonar de vez em quando a rapaziada e fazer uma festa. Não é? É uma organização virtual que funciona constantemente através das interfaces colaborativas que cada organização disponibilizou para permitir isso. Portanto, se tem uma organização virtual, colaboram. Se não tem, conversam de vez em quando. Portanto, há uma diferença substancial entre uma coisa e outra. Finalmente, aquilo que designamos de inteligência colaborativa, que é o corolário dos 2 conceitos anteriores, que se define como, efetivamente, partilhar ativamente conhecimento com a intenção de convergir na realização de objetivos comuns e aprender constantemente com a experiência. Não basta fazê-lo. É preciso aprender continuamente com a experiência para fazê-lo melhor e conseguir melhores resultados. Ora bem, enfim, para terminar, isto tem também um fundo filosófico que permeia a forma como vemos a nossa sociedade. E, de facto,
Para isto funcionar melhor, não quer dizer que não funcione até certo ponto sem isso, mas funciona melhor se há uma transição de certo tipo nas nossas sociedades. Isto é dizer que a nossa sociedade é constituída por construções sociais fortemente hierarquizadas, com hierarquias patentes ou ocultas, servidas por lideranças heroicas. São construções conservadoras, disponíveis para acrescentar, mas não para transformar. É evidente que nós precisamos de algumas hierarquias, quer dizer, mas não pode ser tudo hierarquia. Temos que ter outros componentes e, portanto, temos que fazer uma transição, de uma forma geral, destas construções sociais para outras, que são comunidades humanas horizontais, abertas, interdependentes, colaborativas e coletivamente influentes, promovendo lideranças partilhadas. E, portanto, capazes de propiciar as dinâmicas transformadoras e estarem disponíveis para os riscos, para as turbulências e para as incertezas associadas ao processo de mudança. E, portanto, essa tendência dá um contexto que faz com que os projetos colaborativos sejam mais fáceis do que serão em cidades altamente hierarquizadas em quase tudo. E, portanto, era isto que queria partilhar convosco em termos, enfim, de uma concepção de como promovemos projetos colaborativos, como gerimos redes, num contexto de complexidade dos nossos dias. Muito obrigado. João Pedro. Faz favor. Quer avançar com algo? Vamos ouvir de seguida o Sr. Capitão Sandro Oliveira, está de acordo? Ou depois fazemos algum diálogo no fim das 3 intervenções ou intermediamos já? João Pedro, só dizer-lhe, a lógica será utilizarmos aqui esta brilhante repto e desafio do professor Constantino Saclarides para que possamos fazer comentários, eventualmente, mais dirigidos àquilo que são as áreas que estão aqui representadas, que neste caso é a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária e as Forças de Segurança, neste caso representadas pela GNR. Então, já agora, João Pedro, se calhar aproveito só para dizer aqui que o professor Constantino Saclarides deu-me uma aula e que eu nunca dei uma aula, agora que eu já dei muitas mais, mas quando eu era um bocadinho mais jovem, quando tirei o curso de Administração Hospitalar, o professor Constantino deu uma aula da qual eu nunca me esqueci, porque, eu já disse isto, não sei se lembra, porque falou-me precisamente de como entendia, falou nessa aula, como entendia que o sucesso dos descobrimentos portugueses tinha precisamente a ver com o registro de navegação, que foi uma temática que também abordou no início desta apresentação, não é? Como eles tinham o protocolo de navegação adequado e depois, lá está, retroalimentavam, não é? Aquela base de conhecimento, naquele caso não excessivamente, não informática, pelo menos, não é? E que esse foi o segredo do nosso sucesso, não é? Desde lá parece que desaprendemos ou que não estamos a fazer isto tão bem quanto devíamos. Então, diga, João Pedro. Não, se me permite, e então, na sequência do que estava a dizer e do proposto, o que me parece muito importante, e nós que conhecemos o professor Saclarides, atrever-me a dizer, como mestre da saúde pública, aquilo que este tipo de intervenções, e que o professor já nos habituou, aquilo que me parece mais importante é que ele nos convoca e nos apela para a dificuldade que hoje nós temos na resolução dos problemas. Ao contrário do que se possa parecer, desta espuma dos dias que passa sobre tudo, estas coisas são bem complexas e bem difíceis de perceber, de entender e de mudar. E eu acho que o professor Saclarides hoje trouxe-nos aqui a real justificação, como é que o problema, neste caso hoje estamos a falar um pouco da sinistralidade rodoviária, porque é que ainda não se conseguiu resolver esta questão, porque já há de facto ao longo dos tempos redes, boas vontades, é evidente que as coisas foram evoluindo, mas de facto aquilo que nós costumamos em termos de saúde pública
designar por mortalidade, ainda não demos o salto qualitativo e quantitativo que era preciso dar, precisamente porque se calhar todos nós parceiros, saúde, segurança social, escolas, rodoviária nacional, todas as instâncias que de facto têm estado ligadas ao processo, não conseguimos reter a complexidade do problema e a complexidade da solução para esse problema. E eu acho que o professor Sacrarides trouxe-nos hoje aqui, com a sua habitual clareza, aquilo que é preciso fazer, não é? Quer dizer, eu retive muito a palavra colaboração, ética e ativação, que são de facto, se calhar, aqui estas 3 palavras que resumem, talvez, do meu modesto entendimento, aquilo que melhor o professor, melhor caracteriza aquilo que o seu professor nos trouxe aqui, que é de facto, é preciso ativar, é preciso colaborar, é preciso ética e é preciso responsabilidade. E isto, como ele disse bem, não é fácil fazer, ao contrário do que parece, nós estamos numa sociedade cheia de dificuldades, num momento cheio de dificuldades, não é? Cada vez mais. E de facto, para resolver estes problemas, não será a única visão, não é? Não será a única visão para resolver, mas é uma das visões que eu não vejo, que não tenha que ser tida em conta, pelo menos, para a resolução deste e de outros problemas de saúde pública. Peço desculpa de ter dado aqui a minha opinião, mas eu acho que era interessante, de facto, depois ouvir os outros parceiros que estão aqui, não é? Estão aqui 2 representantes dos outros parceiros, além da saúde, está a Autoridade Nacional, está também a GNR, bem representadas aqui pelo seu capitão e pelo Dr. Pedro Miguel Silva, e de facto era preciso perceber se, para além se partindo da intervenção do professor Sá Clarides, se de facto estamos todos em condições de responder a um destes desafios, ou a esta forma de tentar de facto resolver, ajudar a minorar este problema que ainda nos faz sobressaltar, não é? E no momento em que nós estamos que ter inevitavelmente ter um novo elan para os problemas de saúde pública, não sei se passada que foi, parece-me que ainda não, mas quer dizer, nós tivemos 14, 15 meses em que infelizmente as coisas não pararam de todo, nem podia ser assim, mas de facto agora já as unidades de saúde e não só começam a poder respirar de alguma forma, e eu acho que é o tempo do novo elan, porque eu não acredito que estes problemas os tivéssemos esquecido de todos, seja na saúde, seja em qualquer outra instância. E acho que vale a pena, de facto, acho que foi muito feliz as Noites Saudáveis terem trazido hoje aqui à discussão, tendo em conta que este problema se mantém e se não se agudizou, pelo menos mantém-se, não é? A sinistralidade rodoviária, no contexto da resolução de um conjunto de problemas que o Cidades Saudáveis tenta, de facto, agarrar. Peço desculpa se fui longo. Não, então, se calhar lançava ali o repto ao Dr. Pedro Miguel Silva, que é assessor da Presidência da Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária. Como é que a ANSR tenta sair do seu silo, tenta articular melhor com os outros setores? Muito boa tarde. Permitam-me, antes de mais, cumprimentar todos os participantes nesta mesa redonda, cumprimentar também todas as pessoas que generosamente dedicaram algum do seu tempo para nos estar aqui a ver e ouvir, e agradecer também o convite que foi formado à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária para se juntar a este evento e que conta com a participação de tão ilustres membros aqui deste painel. E agradecer também ao professor Constantino Sá Clarides por esta aula, verdadeira aula que aqui nos deixou. De facto, é um guião para aquilo que deve ser uma visão holística do combate ao fenómeno da sinistralidade rodoviária. E eu estava a ouvi-lo e estava a tentar reconduzir-me àquilo que têm sido as nossas práticas aqui na autoridade. E, de facto, a palavra colaboração nunca teve tanto peso quanto aquelas que são hoje em dia as políticas públicas levadas a cabo pela ANSR, em colaboração com inúmeros stakeholders, e aqui temos já a primeira pista daquilo que tem sido a colaboração, porque de facto é a palavra-chave, é a colaboração. Deixe-me voltar um bocadinho atrás e recordar que nós há 25 anos
tínhamos, enfim, ou seja, nos últimos 25 anos nós reduzimos em cerca de 75% o número de vítimas mortais. É claro que, se me pergunta se estamos satisfeitos com esta redução, enfim, estamos otimistas, porque permite-nos encarar e olhar para o futuro com algum otimismo. Mas enquanto continuar a morrer uma pessoa que seja nas estradas de Portugal, isso para nós não é motivo de satisfação. Porque estamos a falar de alguém que é filho de alguém, que é pai de alguém, que tem família, que vai deixar provavelmente enfim, um rastro de sofrimento com a sua partida. E, portanto, enquanto se continuarem a verificar mortes na estrada, isso para nós não é de todo aceitável nem satisfatório. Naturalmente, que também não escamoteio que de facto temos feito evoluções significativas no que concerne ao combate a este flagelo. E aqui volto ao tema que me lançou, da cooperação. Nós temos vindo, especialmente nos últimos anos, e em particular com a atual direção da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, temos vindo a alargar de sobremaneira o leque de stakeholders. E de stakeholders não só institucionais, mas também, e em especial, da sociedade civil. Nós temos um lema aqui na ANSR que diz que a segurança rodoviária não é uma responsabilidade de todos. Portanto, não é um exclusivo da ANSR, nem da Guarda Nacional Republicana, nem da PSP, nem do Governo. É uma responsabilidade de todos e deve ser encarado como um desígnio nacional. Naturalmente que o grau de responsabilidade é proporcional também à intervenção que cada um de nós tem no sistema. Quem está nas forças de segurança, na autoridade, enfim, tem uma determinada responsabilidade, mas qualquer um de nós, enquanto cidadão, tem também deveres de cidadania que começam, desde logo, com aquilo que é a nossa principal função, ou o nosso primeiro papel como ator no ambiente rodoviário, que é aquilo que são os peões, não é? Todos nós começamos por ser peões. Depois podemos ser ocupantes dos veículos, passageiros, um dia mais tarde passaremos a ser condutores. E, portanto, nestes três níveis temos responsabilidades, quer como peões, quer como passageiros, quer como condutores. Depois, se subirmos de nível e entrarmos então já ao nível das organizações, obviamente que essa responsabilidade também vai ser incrementada. As forças de segurança têm uma responsabilidade, nós, a ANSR, enquanto organismo tutelado pelo Ministério da Administração Interna, que tem a seu cabo a coordenação das políticas públicas e de apoio ao governo em matéria de políticas de segurança rodoviária, temos também essa responsabilidade. E não podemos estar sozinhos nisto. A questão do orgulhosamente sós, infelizmente já passou há muito e, portanto, nós, como eu disse há pouco, justamente com esta direção, que está em funções desde 2019, temos vindo a alargar o leque colaborativo de stakeholders. E isso manifesta-se a vários níveis, desde logo ao nível das campanhas que temos vindo a lançar nos últimos anos. Temos contato com dezenas de parceiros, da sociedade civil e outros, que se têm associado a nós para a divulgação da mensagem relativamente àquilo que são as nossas campanhas de sensibilização e de prevenção rodoviária. Depois também demos um passo muito importante naquilo que foi o modelo de concepção da nova Estratégia Nacional de Segurança Rodoviária, a Visão Zero 2030, que muda uma série de paradigmas, mas que, acima de tudo, enfim, tem uma capilaridade maior em termos de stakeholders. Isto porque o paradigma mudou. Nós, durante anos, focámos as nossas atenções sobre o comportamento humano. Todos saberão que existem uma série de estudos que diziam ou apontavam o comportamento humano como sendo responsável, pelo menos tendo intervenção em cerca de mais de 90% dos acidentes. E durante muitos anos nós canalizámos o nosso foco, a nossa energia, a nossa atenção para o fator humano. Enfim, não vou dizer que esquecemos um bocado os outros intervenientes. Como sabem, há 3 intervenientes na ocorrência de um acidente: é o comportamento humano, o veículo e a infraestrutura. E, portanto, nós, durante alguns anos, e tradicionalmente, sempre direcionámos o nosso foco para o fator humano. A visão agora da nova estratégia de segurança rodoviária, portanto, a Visão Zero 2030, altera este paradigma, vai beber daquilo que é o sistema de transporte seguro,
estando assim alinhado com aquilo que é a proclamação da ONU para a segunda década da ação 2030, estando também alinhado com aquilo que a própria União Europeia também tem defendido, e também a própria Declaração de Estocolmo, feita em agosto de 2020, e que dá o enfoque para o tal sistema de transporte seguro, que muda um bocado as coisas. Ou seja, o sistema de transporte seguro acaba por ser um sucedâneo daquilo que foi a Visão Zero, aprovada pelo Parlamento sueco em 1997. E já nessa altura, tal como hoje, se dizia que, ou seja, nós temos que envolver todos os atores, todos os players do ambiente rodoviário e chamá-los à colação. Portanto, atribuir-lhes responsabilidades de forma colaborativa também. E o que diz este sistema de transportes seguros é que nós temos que partir de uma premissa: os acidentes vão sempre acontecer, não deixarão de acontecer, porque o ser humano é um ser falível, imperfeito e, portanto, suscetível de errar. E, portanto, temos que assumir que isso é uma inevitabilidade. O que já é evitável são as consequências desses acidentes. E, portanto, o que diz o sistema de transporte seguro é dar-nos dicas, dar-nos pistas, dar-nos indicadores para podermos mitigar as consequências desses acidentes rodoviários. De que forma? Envolvendo os outros dois intervenientes nos acidentes, quer ao nível do veículo, quer também ao nível da infraestrutura. E, portanto, é necessário trazer para esta colaboração, para esta responsabilização também os outros intervenientes. E, portanto, a estratégia nacional que está agora a ser desenvolvida, que vai suceder ao PENSE 2020, aposta fortemente nesta ótica colaborativa, aposta numa visão holística do fenómeno, porque, como disse, e muito bem, o Sr. Professor Constantino, isto é transversal a todos os setores da nossa sociedade, e nós, deitando mão dessa visão holística e também da ótica colaborativa, estamos exatamente a alargar o leque de stakeholders, a trazê-los para enriquecer aquilo que será o documento final desta Visão Zero 2030, tentando alcançar aqueles que são os objetivos, quer definidos pela ONU, quer definidos pela União Europeia, que é reduzir em 50% o número, até 2030, reduzir em 50% o número de vítimas resultantes de acidentes rodoviários. E só para terem uma ideia, e com isto termino esta minha primeira intervenção, só para terem uma ideia do que é que seria uma expressão gráfica daquilo que é o peso da sinistralidade em Portugal, nós estamos a falar de qualquer coisa como a queda por ano de 2 aviões Airbus A320. Ou seja, imagine-se o choque, a comoção geral que seria em Portugal se caíssem sem sobreviventes 2 aviões Airbus A320 e, portanto, seria um choque para toda uma cidade como a nossa. Por outro lado, em termos de custos económicos e sociais, porque é uma questão que também não é despreciada, estamos a falar de números que rondam o 1,6% do PIB. Portanto, estamos a falar de uma coisa como 3.700 milhões de euros. E, portanto, esta questão não é despreciada também, e isto convoca-nos a todos para este desígnio nacional, e quando digo a todos, mesmo a todos, todas as franjas da sociedade, todos os setores, numa ótica colaborativa, cá está, mais uma vez, e de facto o documento que nós estamos a preparar, a nova Visão Zero 2030, é um documento que aposta fortemente nesta visão e neste espírito colaborativo. Muito obrigada. Sim, essa meta que referiu, aliás, é um dos subobjetivos do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que é precisamente da saúde. E é o Target 3.6, esse também aí
digamos, plasmada a redução da morte para metade até 2030. Agora, já temos aqui algumas questões, eu dirigia esta ao capitão Sandro Oliveira. Na verdade é parecida também com uma que eu queria fazer, é do Sérgio Oliveira, da revista Dependências, e pergunta-lhe: a GNR promove o cumprimento da lei e da segurança rodoviária, isto não é muito redutor? Na sua opinião, que mais poderíamos fazer para reduzir a sinistralidade rodoviária? E é um bocadinho aquela ideia de ter um papel também preventivo e não só repressivo. Mais uma vez, obrigado pelo convite e por estar aqui presente e ter a oportunidade de participar neste painel. Indo já direto à questão, onde a dizer se não é muito redutor, bem, penso que o facto de estarmos aqui, e quem conhece bem o trabalho que a GNR desenvolve a todos os níveis, não só na segurança rodoviária, sabe bem que é bem mais do que só o cumprimento da lei de segurança rodoviária. Acho que não é o nosso serviço de ser redutor a esse ponto, envolvemos em todos os projetos e acima de tudo, a GNR começa logo por proteger pessoas e bens que vivem em sociedade, e a sociedade rege por regras, por leis, normas que fazemos por cumprir. É verdade. Mas somos bem mais do que isso e associamos, dissemos logo que sim, demos um passo logo à frente quando nos fomos convidados para este projeto, mesmo nesse sentido, para ir também, de acordo com o que o Sr. Professor falou, pela integração, e o Dr. João Redondo logo de início falou sempre na rede, trabalho em rede, que também passa um bocado por isso, que é mesmo isso, é aproveitar o bom de cada um de nós que temos e a influência que nós temos em todas as vertentes e trabalhá-las no sentido do objetivo que é este projeto, a redução da sinistralidade rodoviária no contexto noturno. Tivemos diversas reuniões e não só no âmbito da Noite Saudável, mas depois com os parceiros que fomos conhecendo, esta estrutura que fomos conhecendo, todos estes setores que fomos conhecendo e que abriram, toda a gente se conhecia, mas nunca se abriu a porta de casa de cada um e entrar e falarmos, conhecermos melhor que vai ajudar nestes processos, e desenvolvemos e preparámos vários projetos para implementar, que infelizmente a vinda da pandemia pôs travão em muitos deles, em muitas coisas que queríamos concretizar no terreno com outro tipo de postura e intensidade a este nível. Infelizmente a pandemia veio pôr travão a isso, mas esta palestra é prova disso, que não é por isso que baixamos a guarda. Temos desenvolvido sempre ações paralelas. No âmbito da segurança rodoviária, continuamos junto às escolas a fazer aquilo que temos vindo já a fazer há vários anos com o programa de Escola Segura, de tentar sensibilizar os jovens, que são os futuros condutores, para atitudes mais responsáveis. Fazemos também, associamos a várias ações de sensibilização na noite para tentar sensibilizar os jovens e as consequências do consumo de álcool e de outras substâncias associadas à condução. Tentamos fazer e associamos sempre a tudo, porque não queremos e não somos só aquela força que está na estrada para impor o cumprimento da lei. Somos também aquela força humana e tentamos estar próximos e transmitir confiança também de tudo aquilo que nós fazemos, e em todos os projetos que nos associamos e que penso que nunca dissemos que não a nenhum, mesmo por causa disso, a força e a vontade que nós temos de melhorar as coisas e de fazer parte da solução e não do problema, tem estado sempre evidente desde o início, e vai ser sempre assim, que é essa a nossa postura perante todas as situações que nos vão aparecendo. Mas pronto, se calhar estou a falar e não estou a responder muito à pergunta do Sr. Sérgio Oliveira, mas penso que acho que já respondi. Não sei se queria alguma resposta mais. Não, está, para mim está muito bem. Agora passaria ao professor Constantino Saclarides, e a questão também do Sérgio Oliveira é: somos rápidos a fazer o diagnóstico, mas muito lentos a tomar decisões. Porquê? Portanto, tem a próxima hora, Sr. Professor, para responder a esta questão. Muito obrigado. Bom, essa noção,
essa frase é muito comum, não é? Muitos de nós dizem isso, não é? Mas, enfim, eu teria a dizer, dizem sem grande razão, não é? Porque confundimos um pouco diagnóstico com descrição, não é? Quando eu diagnostico um infarto de miocárdio a alguém, não é? Digo que é um diagnóstico que tem inerente tratamento, não é? É uma descrição que traz em si o tratamento, não é? De outra forma, o diagnóstico de infarto de miocárdio não era útil. Só quando eu identifico aquela entidade, eu identifico de forma a saber como a trato. Esse é o diagnóstico. Ora, a maior parte de coisas que temos escritas são descrições, porque não têm inerentes pistas sobre o seu tratamento, não é? E portanto, é exagerado dizer que temos muitos diagnósticos, não temos muito poucos, no sentido que temos descrições que não tornam aparente o tratamento, não é? Se me dá licença, agora aproveitava para aproveitar alguns interessantes comentários do Dr. Pedro Miguel Silva. Eu, há 25 anos atrás, quando o fenómeno era terrível, não é? Comparado a hoje, estava na Direção-Geral de Saúde e costumamos dizer que isto não são acidentes, isto é uma guerra civil nas estradas. Quer dizer, e de facto, verificar que 25 anos depois melhoramos muito, de facto, não é? Tem sempre o risco de sermos vítimas do sucesso, não é? Ou seja, já não chama tanta atenção, não é? Já não é uma guerra civil que se note. No fundo, são só 2 Boeings que caem, não é? Não são 10. E isto lembra-me sempre, uma ocasião fui a uma reunião a Roma, naqueles magníficos salões romanos do Barroco, não é? Impressionantes. O assunto era muito sério, mas os organizadores convidaram um jornalista inglês da BBC, que tinha a função de desfazer-nos, não é? E a primeira coisa que ele nos disse é que vocês dizem coisas brilhantes, mas não são notícia, não é? E se cada um de vós pegasse numa mota e morressem todos na estrada de Itália durante a próxima semana em turismo, também não era notícia. Notícia é se fossem todos no autocarro, especialmente no autocarro público. Nessa altura era notícia, não é? Portanto, enfim, a questão dos acidentes é muito interessante e a sua evolução também, mas o facto de terem diminuído de uma forma drástica põe novos problemas, e essa é a parte interessante, e torna a abordagem mais sofisticada, quer dizer, vai a fatores mais escondidos, não ultrapassaram os fatores mais óbvios, não é? E, portanto, existe maior sofisticação. Foi aliás, o que o Dr. Pedro Miguel Silva nos disse nos seus comentários, e assim é de facto. Muito bem, agora tenho aqui outra questão, isto é muito difícil, eu agora estou a dar muito valor aos jornalistas, isto é muito difícil. Para o Dr. Pedro Miguel Silva, se a segurança rodoviária é um problema de saúde pública, quais são as dificuldades e os problemas para implementar reformas mais robustas, e imagino eu, em ligação com o setor da saúde? Muito obrigado pela pergunta. Cumprimentar aqui desde já o Sérgio Oliveira pela questão que coloca e cumprimentá-lo também. Claramente estamos a falar de um problema de saúde pública. Claramente. Basta termos em conta que por ano estima-se que em todo o mundo faleçam cerca de 1.350.000 pessoas vítimas de sinistralidade rodoviária. A agravar estes números, temos cerca de 50 milhões de pessoas, que se estima, ficarem com ferimentos graves e permanentes para o resto da vida, com incapacidades permanentes. Ao nível da União Europeia, estamos a falar de cerca de 22 mil mortes por ano nas estradas europeias. E isto, e 179 mil feridos graves. E, portanto, se formos fazer uma média, estamos a falar de 60 pessoas por dia que falecem nas estradas da União Europeia. Portanto, por estes números que são avassaladores, temos claramente um problema de saúde pública. Agora, é claro que, enfim, estas mudanças
e as medidas para inverter estas tendências, enfim, não há só uma medida, não é? Há várias, há um conjunto de medidas que têm que ser operadas em colaboração, simultaneamente, e isto leva o seu tempo. Mas como vimos, e eu disse há pouco, nós nos últimos 25 anos reduzimos cerca de 75%, até talvez mais, do número de vítimas mortais, e portanto isto é fruto de vários fatores. A melhoria da infraestrutura, a melhoria do veículo, a melhoria também daquilo que é o comportamento humano e da fiscalização, que é uma questão também que é muito importante e que muitas vezes é esquecida. De facto, a fiscalização tem também um fator que permite dissuadir comportamentos de risco. A sensibilização, muitas vezes nós falamos paulatinamente dos comportamentos de risco, enfim, tornamos até às vezes um bocado, desculpem a expressão, chatos, mas acreditamos que esta pedagogia possa vir a salvar vidas no futuro e principalmente, visto que nós também apostamos muito naquilo que são as camadas jovens, estarmos a formar futuros condutores, melhores condutores para o futuro, mas que são já hoje, os jovens, a consciência cívica dos adultos. Portanto, eles próprios também fazem essa pedagogia junto dos mais velhos, junto dos adultos. Agora, não há uma fórmula mágica para se inverter esta tendência de um momento para o outro. Isto é um trabalho moroso, que nunca está terminado e que carece do empenho e do envolvimento de todos. E, portanto, sim, é claramente um problema de saúde pública e todos temos que olhar para isto de uma forma muito pragmática. Eu dou-vos um exemplo, que é elucidativo daquilo que eu pretendo dizer. Todos se lembrarão, em 2017, faleceram tragicamente cerca de, salvo erro, 117 pessoas nos incêndios florestais. Foi um choque para toda a nossa sociedade. Nesse mesmo ano, 2017, faleceram cerca de 500 pessoas na estrada. E, no entanto, como dizia há bocado o seu professor, parece que, enfim, as pessoas já olham para os acidentes rodoviários como encolhem os ombros, pronto, faz parte, é da vida. Não, não é da vida, não faz parte. Nós não podemos tolerar que estes números continuem a registrar. Nenhum sistema de transporte, nenhum outro sistema de transporte permite e compactua com estes números. O transporte ferroviário não aceita estes números, o transporte marítimo também não, o transporte aéreo muito menos. Portanto, porque é que nós devemos admitir ou assumir que estes números fazem parte da vida e são inevitáveis? Não são inevitáveis, nós temos que interiorizar que tudo depende de nós, quer como passageiros, quer como condutores, quer como gestores de via, quer como construtores também de veículos automóveis, e é isto, esta nova visão, a tal visão do sistema de transporte seguro, que convoca todos os intervenientes. E, portanto, é claro que isto não se faz de um dia para o outro. Veja-se que este novo plano estratégico que está agora a ser desenhado, que está já tem, digamos, as suas bases, os seus alicerces já estão lançados, é um plano a 10 anos e, portanto, exatamente como é a década da ação, proclamada agora pela ONU, como são também as políticas da União Europeia em matéria de segurança rodoviária. Portanto, tem uma duração temporal, de um horizonte temporal a 10 anos. E acreditamos que os objetivos que nos propomos em cada um destes instrumentos são atingíveis. É claro que, para isso, temos que contar com todos e, portanto, eu acredito que sou um otimista nato e pese embora o grau de confiança dos portugueses nos outros ser apenas de 20%, como disse há pouco o seu professor, Constantino Seclarides, eu acredito que nós, paulatinamente, vamos mudando os nossos comportamentos, a nossa maneira de olhar o problema e vamos erradicando ou pelo menos mitigando os comportamentos de risco e as suas consequências ao volante. Muito obrigado. Outra questão para si, essa questão dos mais jovens e da consciência cívica dos adultos, isso é verdade. Que eu às vezes quando me engano e passo assim no amarelo, ouço reprimendas dos meus filhos, portanto, é verdade. E também é para a GNR e para a PSP pelo trabalho de proximidade com eles que têm feito. Aqui o Pedro Santos, da GNR, diz que se quisermos utilizar esta analogia dos Airbus, em 1988 seriam 15 Airbus
caíam, e não 2, portanto, de facto, é um caminho interessante. Mas depois faz uma pergunta, perguntando se a solução passará pela condução autónoma, afastar o fator humano, no caso, o condutor, do comando do veículo, permitindo a condução somente em ambientes controlados, por exemplo, em pistas. Eu acho que isto é o contrário da colaboração, que é tirar toda a liberdade de ação ao condutor também. Deixa a questão. Só voltando um bocadinho atrás, falando na Guerra Civil, eu quando entrei neste mundo da segurança rodoviária, em 2005, eu ouvia frequentemente uma expressão que dizia que morria-se mais, na década de 60 e de 70, morria-se mais na estrada do que na guerra colonial. E, portanto, isto, enfim, foi logo uma imagem que me foi dada quando eu cheguei a este mundo da segurança rodoviária, precisamente para me dar um enquadramento daquilo que eu iria encontrar. E, de facto, olhando para os números, assim é. Relativamente à questão da condução autónoma, eu já há algum tempo que não ouvi falar nisto. Nós temos andado entretidos com aquilo que são as novas formas de motorização, não é? Nomeadamente os veículos elétricos e híbridos plug-in, que a condução autónoma tem sido um bocadinho relegada para segundo plano. Eu diria que a condução autónoma pode reduzir substancialmente este problema. Nós, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, tivemos a coordenação de um projeto internacional que foi o AutoCITES, em 2017, 2018, e que teve ainda uns restícios em 2019, e que visou precisamente um estudo que nós fizemos em ambiente real com veículos autónomos e veículos conectados. Portanto, deu-nos ali alguns inputs que obviamente serão vertidos para aquilo que será o futuro. De facto, os estudos indicam, ou pelo menos algumas teorias indicam, que será possível reduzir os tais 80% de vítimas mortais com os veículos autónomos. Isto porquê? Porque nós, se tirarmos da equação o maior problema, não é? E os estudos dizem-nos que 90% dos acidentes estão relacionados com o comportamento humano, então, enfim, como será óbvio, vamos tirar da equação o maior problema, que é o erro humano. No entanto, a condução autónoma deixa-nos aqui também depois algumas outras questões que é preciso também ver. Portanto, isto não é pensar-se que com a condução autónoma se vai erradicar totalmente a sinistralidade e o número de vítimas. Não é assim, desde logo porque vai haver um período de coexistência, portanto, em que vão coexistir os dois tipos de veículos, os autónomos e também os veículos chamados convencionais. Por outro lado, temos também ainda questões de fiabilidade que, porventura, não estarão ainda totalmente acalculadas. Nós não sabemos ainda qual é o grau de inviolabilidade que os softwares e os veículos têm neste momento para fazer face, por exemplo, a ataques informáticos que possam entrar numa máquina e, portanto, determinar um comportamento diferente para aquilo que ela está a projetar. Depois, eu tenho uma pessoa amiga, que está muito ligada também a estas questões, que fala muito na ética dos algoritmos. Nós, hoje em dia, na condução do nosso veículo convencional, quando nos deparamos com um obstáculo que surge inopinadamente, por exemplo, uma criança que surge por trás de um veículo estacionado, nós temos duas formas de abordar essa situação. Ou arriscamos a travagem, ou tentamos, com perícia, contornar o obstáculo sem atropelar a criança. Ora bem, e num veículo autónomo, como é que será feita a decisão da máquina perante esta situação? Isto sabendo nós que alguns construtores de veículos autónomos ou de tecnologia autónoma já vieram dizer que a prioridade será sempre os ocupantes dos seus veículos. E, portanto, como diria o meu amigo Dr. Paulo Figueiredo, temos aqui o problema da ética dos algoritmos. E, portanto, há aqui uma série de questões de cariz ético, moral e até legal, porque quer a Convenção da Circulação Rodoviária, quer o nosso Código da Estrada, que vai envolver essa convenção, diz, desde logo, que qualquer veículo tem de ter um condutor. Portanto, enfim, se a parte legal é mais facilmente contornável, porque tudo depende, e nós, a NSR, fazemos parte de um grupo de trabalho que visa precisamente a revisão desse documento, portanto, dessa convenção, subsistem as outras questões. As questões éticas, as questões morais e as questões técnicas acima de tudo. Agora, eu de facto propendo que, face àquilo que são os números avassaladores que eu há pouco aqui adiantei, números de mortes
por ano em todo o mundo, que a pressão para reduzir estes números seja muita e, de facto, a solução possa passar pela condução autónoma e pelos veículos autónomos. Eu acredito que sim. Aliás, até digo mais, eu acho que se evoluiu mais em matéria de indústria automóvel, acho que se evoluiu mais nesta última década do que nos anteriores 90 anos, que já leva a história do automóvel. E, portanto, isto dito por um apaixonado de automóveis e da condução, mas que dou comigo a pensar que, de facto, isto vai ser inevitável. E, portanto, qualquer dia, nós não só não vamos ter já veículos com motores térmicos, de combustão interna, só já vamos ter, eventualmente, elétricos, como qualquer dia, se quisermos circular num veículo, só podemos fazer num veículo autónomo. Mas seja como for, eu acredito que o futuro possa passar por aí. Será provavelmente a resposta que temos agora mais presente para fazer face a este flagelo, mas não é para já, não é no imediato. E até lá nós vamos ter que encontrar aqui políticas e medidas que permitam mitigar e até erradicar as consequências dos acidentes rodoviários. Muito obrigado. Bem, o tempo voou. João, se calhar devemos ter previsto um bocadinho mais de tempo, porque agora o João fica com 1 minuto para fazer o resumo. Não digo 1 minuto, mas apelo à sua capacidade de síntese e obrigada a todos. Espero que estejam a ouvir bem, que a minha rede tem alguma instabilidade. Agradecer a todos os nossos convidados. Lembrar que o professor Constantino Sá Clarides é consultor deste nosso projeto, que o Sandro Oliveira, o capitão Sandro Oliveira, é nosso companheiro neste subprojeto da sinistralidade. A equipa da Saúde Pública, o Dr. João Pedro Pimentel, a doutora Lúcia Marques e Rita Silva, que se veem ao fundo, também são companheiros neste projeto. Da parte da ANSR, da parte do seu presidente e da parte aqui do Dr. Pedro Miguel Silva, temos tido desde sempre toda a colaboração e, de alguma forma, portanto, este convite que vos fizemos é, no fim de contas, procurar fazer também uma avaliação, de alguma forma, daquilo que são as preocupações de todos, não é? E algum trabalho que foi feito. Estamos todos de acordo que falamos de um problema de saúde pública, portanto, falamos de algo que podemos prevenir. O professor Sá Clarides chamou aqui a atenção de uma coisa fundamental naquilo que é a organização social, que se chama confiança. E a confiança, e quando ele propõe, e muito bem, a ideia de uma plataforma, de uma base de dados e a ideia de um algoritmo, estamos a falar, no fim de contas, de uma realidade onde, e aqui é que vem a ideia do trabalho colaborativo e da rede, o que é que o caracteriza, onde todos têm que saber de tudo. Onde há uma ideia de coprodução, onde há uma ideia de co-construção. Há aqui uma ideia fantástica, quer dizer, isto passa por criar, a partir das narrativas de cada um. Portanto, os portugueses, neste aspecto, não são maus a ouvir-se uns aos outros, mas a coisa não fica fácil quando é escutar uns aos outros. Esta ideia de estar ali para o outro nem sempre é fácil. A ideia do tempo nas nossas relações, sabemos bem o que é que ele significa. E, digamos, o próprio neoliberalismo em si, ele também tem impacto no tempo que nós hoje temos para as coisas. E, portanto, partir das histórias que escutamos, criar novas histórias, respeitar o ritmo da rede de cada um, isto será o fundamental. E, obviamente, aqui falamos de um conjunto de atores sociais, onde temos o poder local, onde temos os cuidados de saúde, onde temos a saúde pública, onde temos a educação, o poder local e as IPSS. Penso que, de alguma forma, em relação àquilo que é hoje, digamos, a nossa realidade e aquilo que o projeto, de alguma forma, fez, o que é que nós procuramos? Procuramos que o conhecimento se transformasse em alguma ação, que esta ação produzisse saber e, em função disto, disseminar esse saber, que foi aquilo que hoje aqui também escutámos de vós, pela vossa experiência e pelo vosso saber. Garantidamente, há neste momento um grupo que está criado e que está a funcionar bem, onde juntamos em toda a região centro as forças de segurança, educação, poder local, saúde pública, saúde, o Dr. Pedro Miguel tem sido grande companheiro neste grupo de trabalho, e a ideia de trabalho colaborativo e a ideia de produzir qualquer coisa para a região, pensando nas particularidades de cada um e na nova narrativa, está a acontecer. Temos em junho já uma próxima reunião agendada para, digamos, continuar esse nosso trabalho da procura, digamos, de alguma ação para produzir saber. Agradecer a todos e a todas as que também estiveram presentes e que connosco colaboraram ao longo de todo este tempo e estiveram hoje na sessão. Para já e no imediato, com os 2 minutos que tenho, é aquilo que tenho para dizer e muito obrigado.
Eu só queria dizer que aqui os comentários agora, nós vamos avançar para a próxima, porque é precisamente uma feira de projetos, portanto vamos ver na prática como é que estamos a fazer estas coisas todas que falamos aqui, mas já há várias propostas, aliás, muito interessantes, para haver um novo momento com mais tempo para discussão e portanto, João, agora ficamos com essa responsabilidade suplementar. João Pedro, não sei se quer dizer alguma coisa. Não. O que me pareceu mais importante dizer disse no início, e queria só mais uma vez cumprimentar todos os presentes e dizer ao Dr. João Redondo que continuaremos naturalmente a colaborar e a ser parceiro do projeto Cidades Saudáveis, particularmente nesta questão da sinistralidade rodoviária. É um namoro que vai para ficar. Muito obrigado.